Bom, pessoal, então, hoje a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Como o próprio título já disse, e esses exercícios, diferente dos outros, serão só de cálculos, tá bom? A gente fez as aulas e tem as atividades, e nas atividades tem as questões conceituais. Então, o que eu fiz, né? A minha divisão foi a seguinte: as aulas anteriores, os assuntos anteriores, eram assuntos bem complexos, né, de ponto de vista, assim, do jeito que a gente está tratando aqui, online, e tendo que resumir também o assunto, então fica muito complexo para fazer essa exposição. Por isso eu foquei na parte conceitual, para que vocês conseguissem absorver o máximo do conceito, tá bom? E agora a gente vai fazer algumas questões de cálculo em si, tá bom? Então, aplicar algumas equações, fazer algumas jogadas matemáticas aqui, exercitar um pouco esse outro lado também, tá bom? Então, por isso que eu fiz essa divisão, eu acho que assim fica melhor para vocês entenderem do que se trata e aqui entenderem como que faz, tá bom? Então, esse exercício de hoje serão 6 questões, tá? 3 para cada assunto, 3 questões referentes ao que a gente viu antes do espectro eletromagnético, e 3 questões que a gente viu agora depois sobre o átomo, tá bom? Sobre o modelo atômico. Então, dito isso, vamos começar. A nossa primeira questão é aqui com a... e detalhe, que eu esqueci de mencionar. Essas questões, o que vai acontecer? Eu não vou responder elas aqui por completo, tá bom? Então, são 6 questões e essas são a atividade de vocês para essa semana, tá? Eu vou aqui ler com vocês e explicar também passo a passo como fazer, tá bom? Eu senti muita dificuldade em alguns alunos na hora de transcrever suas respostas e tudo, e então aqui a gente vai fazendo juntos, eu vou explicando como você tem que fazer, tudo, até chegar no finalzinho, e aí eu abandono vocês completamente e vocês têm que fazer sozinho e entregar da mesma forma que entregaria uma atividade normal, tá bom? Então, a atividade não vai estar no PDF, vai estar no PDF também, mas aqui na aula vai ter a resolução, até aí 80% da questão, tá bom? Então, respondam aqui, respondam com isso que eu vou dizer aqui, o auxílio que eu vou estar dando aqui, e aí na atividade em casa você vai só transcrever tudinho e deixar organizado e tal, e concluir a questão, tudo bem? Então, agora sim. Questão 1. A brasileira Maia Gabeira quebrou o recorde mundial de maior onda do mundo já surfada por uma mulher na história. Supondo que ela se movia com 8 metros por segundo e que o comprimento de onda, lambda, era de 36 metros, uma estimativa foi feita e descobriu-se que a amplitude da onda era 100 vezes maior que a sua frequência. Sendo assim, qual foi aproximadamente a altura da onda surfada por Maia? Então, essa do lado aqui é a Maia Gabeira, né? Vocês podem imaginar. A gente tem alguns dados aqui, algumas informações dadas pela questão, e essa vai ser a primeira dica, que eu vejo que alguns alunos ainda não seguem ela à risca, e isso atrapalha muito, que é aquele famoso pensamento de, professor, que equação que eu uso? E não é assim que você deve começar a pensar, ou pelo menos esse não é o jeito mais simples, tá? O jeito mais simples é você pegar primeiro as informações. Então, vamos fazer isso em todas as questões. É um método mais prático, mais metódico para você responder sem bater muita cabeça, tá bom? Primeiro, você vai pegar a questão e vai anotando todas as informações. O correto não, o que eu indico é que você nem leia a questão por inteiro, tá? Se você sente muita dificuldade, o ideal mesmo, para você que sente muita dificuldade, é pegar cada informação e ir adicionando por vez. Então, você começa a ler aqui. A brasileira Maria Gabeira, quebrou o recorde mundial, tá, 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 tá. Aqui não deu nenhuma informação de cálculo, de número. Então, aqui ele começa. Supondo que ela se movia com 8 metros por segundo. Ponto. Parei. Aqui eu já não continuo a leitura. Se ele me deu uma informação, 8 metros por segundo, então já anoto. Velocidade é igual a 8 metros por segundo. Próxima informação. E que o comprimento da onda lambda era de 36 metros. Opa, mais uma informação. Parei aqui de novo. Escrevo lá embaixo. Lambda era igual a 36 metros. Uma estimativa foi feita por isso que a amplitude da onda era 6 vezes maior. Opa, mais uma informação. Já anota embaixo, entendeu? Porque aí você faz meio que um fechamento da questão, você delimita e organiza todas as informações e depois das informações já registradas em algum lugar, aí sim você para pensar, bom, essas informações aqui, elas estão presentes em quais equações do assunto que eu estou estudando? Aí você procura a equação onde aplicar, tudo bem? Vamos ver como fica isso na prática. Aqui, as informações estão aqui, ó, do jeitinho que eu expliquei para vocês. A gente tem
Velocidade, 8 metros por segundo. Lambda, que é o comprimento de onda, 36 metros, aqui embaixo. Cadê meu mouse? Aqui embaixo. E a frequência é justamente uma coisa que eu não sei, ó. Eu sei que a amplitude era 100 vezes maior que a frequência. Então, mas ele não diz qual é a frequência. Então, a frequência é uma interrogação. E a amplitude está aqui. A amplitude é igual a 100 vezes a frequência, tá bom? Então, as informações todas estão aqui. E mais uma coisa extra que eu posso parar para pensar. Ele fala de amplitude, mas ele pergunta qual foi a altura da onda. Então, as aulas de conceito têm que ser aplicadas aqui, tá bom? O que tem a ver a altura com a amplitude? Lembram disso? Eu falei sobre isso nas aulas conceituais sobre a onda. A primeira aula foi só sobre onda em si, nem sobre onda eletromagnética, mas só sobre onda em si, tá bom? A altura de uma onda vai ser o ponto vai ser da sua linha horizontal, do seu ponto de equilíbrio até a sua crista, certo? Até o topo, até a parte mais alta. No caso de uma onda no mar, perfeito, porque você tem o nível do mar e a crista da onda literal, né? A crista da onda que a gente fala usualmente. Então, essa amplitude, isso é a amplitude da onda, e isso vai ser a altura da onda por consequência, tá bom? Então, a amplitude é a mesma coisa que a altura da onda. Não se confundir, a amplitude não é da crista da onda até o vale da onda, tudo bem? É da linha do meio até o ponto mais alto. No caso da onda no mar, é da linha do nível do mar até a crista da onda, onde ela estava surfando, tá bom? É isso que a gente quer saber. Então, aqui sim, ó, tenho todas as informações aqui. Agora eu paro para pensar no que eu vou fazer, certo? Nessa mesma aula conceitual, eu dei lá também essa equação, a equação fundamental da onda. E aí, é seu papel agora lembrar disso, certo? Você tem essas informações aqui. Eu vou usar, por exemplo, sei lá, a fórmula F é igual a m vezes A, que é a fórmula da segunda lei de Newton? Não. Por quê? Porque aqui tem um F, mas esse F não é de força, é de frequência. Tem um A, mas esse A aqui não é de aceleração, é de amplitude. Não tem o M, então não tem nada a ver. Percebe? É assim que você vai pensar. Então você vai pensar nas letras que você tem, no que elas representam, e em qual equação você tem essas letras presentes, tá bom? Fica bem mais fácil. E justamente nessa aula você tem uma equação com a letra V, com a letra lambda, com a letra F, que é a equação fundamental da onda. Esse V é velocidade, opa, tá aqui velocidade, velocidade eu tenho. Lambda, lambda está aqui, lambda também tenho. Frequência, frequência eu não sei. Ah, olha só, temos um começo, tá bom? E A não aparece, professor. A não aparece, mas o A, se eu descobrir quem é o F, eu consigo encontrar quem é o A. Não consigo? Ó? Porque aqui nas minhas informações que eu coletei, eu já tenho isso, eu já sei onde chegar. Eu já tenho uma equação, e eu já tenho uma equação onde eu tenho duas das três letras da equação, tá? Sempre vai ser assim, pessoal. Sempre vai ser assim. Quando você tem uma equação na física, nessas questões, a nível de ensino médio, você sempre vai ter uma equação onde ela vai ter uma quantidade de itens e você vai saber, vai conhecer previamente já, a questão vai te dizer, ou você vai conseguir deduzir sozinho. Alguns desses itens vai ficar faltando um, tá bom? No nosso caso aqui, a equação da onda é essa. Velocidade é igual a lambda vezes F. Lambda vezes a frequência, né? Comprimento vezes a frequência. Dessas três letras, eu conheço V, eu conheço lambda, mas eu não conheço F. Conheço, o que eu quero dizer é que eu sei o valor da velocidade, eu sei o valor de lambda, mas eu não sei o valor de F. Ou seja, das três, eu conheço duas, só não conheço uma, tá bom? Sempre vai ser assim. Se fossem quatro letras na equação, das quatro letras, eu conheceria três e não conheceria a quarta, e iria descobrir o valor da quarta, tudo bem? O que a gente faz então? A gente isola o que a gente não conhece. Igual quando você trata estranho uma pessoa que você não conhece ou não gosta, você se isola, você se afasta, não é isso? Tá aqui. A frequência vai ser igual a velocidade dividida por lambda. Por quê, professor? Porque aqui, ó, lambda vezes f, está multiplicando, vai passar dividindo. Ele está multiplicando e ele passa para o outro lado da igualdade fazendo a operação contrária. Regra de igualdade, matemática básica, tá bom? Nisso, a frequência vai ser igual a isso aqui. É literalmente isso. Imagina essa frase por escrito, tá bom? Fica mais fácil você imaginar, se você não gosta muito da notação matemática, mas imagina isso por escrito. Eu estou te dizendo literalmente que a frequência, que é um valor que eu não sei quanto é, a frequência é igual
ao valor da velocidade dividido pelo valor do comprimento de onda. Tudo bem? Então, o resultado dessa divisão vai ser o valor da frequência. Perfeito? Sendo assim, é só eu fazer a divisão. Tá aqui. O 8, que é o valor da velocidade, dividido por 36, tá? Metro por segundo, metro também, então tá coeso. E aí, quando eu faço essa divisão, 8 dividido para 36 vai ficar desse jeito. Por que vai ficar desse jeito? Olha, porque 8 dividido para 36 não dá. 8 para 36 é bem menor, né? 8 é menor que 36, então o valor vai dar um valor menor que 1, certo? Daí que eu coloquei isso especificamente para vocês lembrarem e exercitarem a fazer isso na ponta do lápis, a fazer isso sem uma calculadora, tá bom? Porque no Enem, por exemplo, no vestibular, você não vai ter calculadora. Numa prova de concurso, você não vai ter calculadora. Então é importante vocês treinarem isso, tá? Não esquecer que é detalhe, mas nesses detalhes às vezes você erra. Beleza, como que eu faço? Perdão. Como que eu faço se o 8 é menor? Eu adiciono 0 aqui no 8, certo? E vai adicionar um 0 aqui embaixo também, não é isso? Ó, se eu adicionei um 0 aqui, adiciono um 0 aqui. Então vai ser 0, alguma coisa. Aí eu vou fazer 80 dividido para 36, tá bom? Quanto que é 80 dividido para 36? Pensem aí um pouco. Se eu colocar um 2, vai ficar 2 vezes 3, vai dar 6, 60. Então vai dar um valor para mais de 60. Se eu botar 3, 3 vezes 3 dá 9, certo? Então, 3 vezes 30, né? Esquecendo o 6 aqui, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 30 daria 90. 90 já passa de 80, então não pode ser 3. Logo, a minha resposta aqui embaixo vai ser 0, porque eu adicionei um 0 aqui, eu tenho que adicionar um 0 embaixo, 0,2 alguma coisa, certo? Aí você vai multiplicar 2 vezes 36, vê quanto dá e continua com a divisão normal. Depois disso, suave. Você vai ter encontrado o valor de f, depois que você terminar essa divisão, você vai encontrar um valor para f, o valor da frequência, e aí é só multiplicar. Aqui, ó, a amplitude vai ser igual a 100 vezes o valor de f que você encontrou nessa divisão, tá bom? Fazendo essa multiplicação, você vai encontrar o valor da amplitude, encontrando o valor da amplitude, você encontra o valor da onda, e a gente vai saber aproximadamente qual foi a altura da onda que a Maia surfou. Perfeito? E simples assim foi a nossa primeira questão, tá bom? Nas outras, a gente vai seguir o mesmo trajeto, mesmo percurso. Vamos aqui. Questão número 2. O gráfico do movimento de subida e descida de uma rolha na superfície de um lago ondulado é mostrado na figura a seguir. Então, essa figura aqui, super simples. Em que y é a altura da rolha em relação ao nível da água parada e t é o tempo transcorrido, certo? Tá aqui também os gráficos. Se a rolha leva 2 segundos para sair do ponto mais alto até o mais baixo, qual é a frequência do movimento? Então, de novo, a mesma coisa. O ideal, se você sente dificuldade, é não ler tudo, o ideal é você não prestar atenção em tudo, primeiro você só anota, tá bom? Beleza. Que informações ele deu? Bom, primeiro o gráfico. Então, o gráfico do movimento de descida da rolha. Pá, então o gráfico, eu vou olhar para o gráfico e já tentar identificar alguma coisa no gráfico. No gráfico eu tenho aqui uma linha que representa um movimento. Esse movimento varia no tempo, não é isso? Pensa, é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4... Não, daqui, né? 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Então, daqui o tempo está correndo, certo? Para frente. E essa linha Y, né, do eixo Y, significa altura. Então, beleza. E essas informações eu consigo coletar aqui do nosso gráfico, mesmo ele não tendo números, tá bom? Só de olhar para o gráfico dá para entender isso, de analisar o gráfico. Aqui nas informações, o que ele me diz? Que a altura da rolha é relação ao nível da água parada e t é o tempo transcorrido. Se a rolha leva 2 segundos para sair, 2 segundos para fazer o quê? Da crista para o vale. Então eu já anotei. 2 segundos para sair de uma crista, ou seja, sair de um canto aqui mais alto para chegar no mais baixo. A rolha demora 2 segundos para fazer esse movimento. Perfeito. Tem que ir devagar. Se você tem dificuldade, tem que ir devagar mesmo, tá bom? Então, se eu estiver muito lento, para você que já sabe, tudo bem, mas percebam que é necessário, tá bom? Para a gente não se perder nos detalhes. Show. 2 segundos para sair de uma crista até chegar num vale. E aqui eu tenho mais duas informações, ó, que eu adicionei, informações que não estão ditas na questão, mas que eu posso perceber pelo que a gente já viu da aula conceitual, tá bom? Um ciclo, uma volta. Por que eu anotei isso? Olha só. Porque ele pergunta o seguinte, ó, qual é a frequência do movimento? Pô, tá aqui, frequência. Qual é a frequência? Essa é a pergunta. Frequência eu não sei. Frequência é igual
a interrogação, tá bom? Mas eu sei que a frequência tem a ver com ciclo e com voltas, não é isso? A frequência medida em hertz e tal. E tá bem aqui, ó, outras informações. A frequência, bem aqui. A amplitude em 1 segundo, ciclo em 4 segundos. Essa aqui é a informação que eu vou coletar depois. Mas bem aqui, ó, hertz. Outra informação que eu consigo, só de analisar a questão. Ele pergunta o que é frequência. Frequência eu sei o que é. Frequência é isso aqui, ó. É 1 ciclo por 1 segundo, medida em hertz. Isso está na aula conceitual, tá bom? A equação que a gente usou na questão anterior. V é igual a lambda vezes F. Vai ser necessária? Pensa um pouco. Tem velocidade na questão? Não tem. Tem comprimento de onda na questão? Não tem. Tem frequência e tem tempo. Frequência e tempo, frequência aparece, mas tempo não. Então, talvez seja mais complicado a gente usar essa equação aqui. Talvez essa equação não seja necessária, tá bom? Vamos pensar um pouco com as informações que a gente tem e tentar coletar mais coisa. Quando ele diz que a rolha vai do ponto mais alto até o mais baixo, lembre do que a gente viu na questão anterior. Isso é a amplitude da onda? Não é. A amplitude é dessa linha até em cima, certo? Então, se ele vai daqui até embaixo, ele está indo 2 vezes a amplitude, certo? Então, a gente já tem uma diferença aí. Agora, outra coisa. Quando a gente fala de ciclo e de frequência, a frequência é quantas voltas ele dá em 1 segundo, certo? E para eu dar uma volta inteira, na onda, eu tenho que sair da crista e voltar para a crista, não é isso? Eu tenho que ir de uma crista até outra crista, sair, fazer o percurso todinho e subir. Aí sim, eu vou ter completado uma volta na onda, né? Um ciclo completo na onda. A gente viu isso lá na aula de conceito, tá bom? Logo, eu sei disso também. Em hertz, por causa da frequência, eu sei que um ciclo é uma volta. Ok. Então, se ele saiu do ponto mais alto até o ponto mais baixo, ele andou 2 vezes a amplitude e ele vai demorar, olha só, 2 segundos para fazer isso. Então, para ele subir, ele também demora 2 segundos, né? Ele demorou 2 segundos para sair de cima e chegar embaixo, mais 2 segundos para sair de baixo e chegar em cima. Perfeito? Logo, ele vai demorar 4 segundos. Aqui, ó, ciclo de 4 segundos. Eu vou demorar 4 segundos para poder completar uma volta, tá bom? Percebam, quando eu falo de hertz, é diferente, tá? São quantas voltas eu consigo em 1 segundo, tá bom? E aqui eu estou dizendo que em 4 segundos eu consegui uma volta, tá bom? Então, o que eu tenho que fazer aqui para poder encontrar a frequência? Eu só preciso calcular isso, tá bom? Frequência, ou seja, hertz, né? Frequência vai ser igual a quantas voltas eu dei num período de 1 segundo. Aqui vocês têm que em 4 segundos ele deu uma volta. Eu não posso falar muito mais do que isso, porque senão eu vou estar entregando a resposta. Mas aí, bate a cabeça um pouquinho e faz a divisão correta, tá bom? Num período de 1 segundo, essa onda completou quantas voltas? É só fazer esse cálculo, fazer essa divisão aí, tá bom? E aí você encontra o valor de hertz, o valor de voltas que ele conseguiu, de ciclos que ele conseguiu nesse período de 1 segundo. Tudo bem? Questão super simples, super fácil, super tranquila. Vamos para a próxima e percebam que a gente não vai precisar usar essa equação aqui, não é? Ó? Vamos fazer uma divisão aqui super simples, super tranquila, apenas trabalhando com o conceito de hertz e vai dar certo, tá bom? Vamos chegar na resposta. Na próxima questão, essa já é um pouco mais complicada, eu gostei muito dela. Vamos lá. Uma onda transversal de frequência f igual a 10 Hz, opa, já anotei, já paro e anoto. Propaga-se em um fio de massa m igual a 0,04 kg, paro e anoto, 0,04 kg. E comprimento L igual a 40 metros, paro e anoto. O fio está submetido a uma tração F igual a 36 N, paro e anoto. Percebe que se eu tivesse lido tudo de uma vez sem parar e anotar, eu teria muita informação, certo? Ok. Eu tive um problema aqui com a gravação, mas dá para continuar. Ok. Vamos aqui para a questão número 3, nossa terceira questão. Uma onda transversal de frequência F igual a 10 Hz, opa, paro e já anoto. 10 Hz, frequência 10 Hz. Propaga-se um fio de massa m igual a 0,04 kg, paro e anoto. E comprimento L igual a 4 metros, paro e anoto. O fio está submetido a uma tração de força igual a 36 N, paro e anoto. Calcule o comprimento de onda lambda em metros. Percebe que se eu tivesse lido tudo de uma vez, eu ia chegar no final e provavelmente, talvez, né,
eu não tivesse conseguido entender o que é para fazer e eu teria ficado confuso com esse monte de informação. Então, por isso é importante essa técnica de ler e já ir anotando, sabe? Antes de continuar, porque você já organiza o seu pensamento, já organiza as informações, perdão, que a questão te deu, tudo bem? E ela adiciona mais uma ainda. Use a velocidade de onda aqui, né? Use a velocidade de onda da fórmula de Taylor. Velocidade igual a isso aqui, raiz de F sobre D, onde F é a tração do fio e D é a densidade. Show. Então, tem muita informação. Vamos começar organizando. Tá aqui. Então, não se assuste com o tamanho das coisas. Vamos só passo a passo, com calma, que é bem tranquilo. A força é igual a 10 Hz. Nada demais, é só transcrevi. Tirei daqui, copiei aqui, tá bom? No seu caderno, você leu a questão, pegou a informação e anotou, tá bom? Massa, mesma coisa. A massa, ele me disse, eu só repeti aqui embaixo. Comprimento, me disse, só anotei, tá bom? Então, estou só organizando as informações que ele me deu. E comprimento de onda é interrogação, porque comprimento de onda é o que ele quer que eu calcule que eu não sei, tá bom? A equação fundamental da onda. Vamos começar por ela, né? Porque se ela é fundamental, é a que a gente deve tentar buscar primeiro e é a equação desse assunto, né, que a gente está estudando. Beleza. Velocidade, lambda, que é comprimento de onda, e frequência. Frequência, a questão me disse, tá aqui. Eu já sei, já conheço. Comprimento de onda, lambda, é o que eu quero saber, ok? E velocidade, professor, velocidade também não sei. A questão não falou de velocidade aqui, mas falou aqui na fórmula de Taylor. Então, tem como eu calcular a velocidade. Logo, eu acho que eu vou precisar usar essa equação, né? Porque das três, tem como eu conseguir esses dois, ó. Esse daqui eu já sei e tem como eu conseguir esse. Então, vai ficar fácil descobrir o lambda, tá bom? E essa velocidade, dá para descobrir mesmo? Vamos ver. A força de tração, opa, a força de tração está aqui. A questão já me disse. Então, já sei esse, já conheço esse. E a densidade? Pô, a densidade, a questão não me disse a densidade, mas ela me disse a massa e me disse o comprimento. E a densidade é justamente isso, tá? Aqui você precisa lembrar, aqui você precisa de conceito, tá bom? Isso que é importante. Lembra do conceito de densidade? Densidade é igual a massa dividido pelo volume, certo? Mas como fica a densidade de uma corda? O volume de uma corda, em relação ao tamanho dela, pode ser desprezado, né? Porque a altura, a grossura da corda, pense assim, em relação ao comprimento dela, é muito menor. Pensa numa corda que tenha, sei lá, 2 centímetros de grossura, tá bom? Mas é uma corda de 15, 30 metros, tá bom? Uma corda nessas proporções, você vai ignorar a grossura dela e levar em consideração só o comprimento. Quando você vai comprar, você não fala, eu quero tantos volume de corda. Você fala, eu quero tantos metros de corda. O que importa é o comprimento dela, certo? Da mesma forma, existe o conceito na física chamado densidade linear, se eu não me engano é esse o nome, densidade linear, que vai levar em consideração a massa da corda e o comprimento dela. No caso, a massa do fio e o comprimento do fio, tá bom? Então, eu conheço esses dois, não conheço esse, dá para eu calcular esse, certo? Porque o resultado dessa raiz aqui vai ser igual à velocidade. A mesma coisa de antes, ó. 3 letras, conheço duas, vou descobrir a terceira. 3 letras, conheço duas, vou descobrir a terceira, tá bom? Só que essa daqui eu vou usar aqui para poder descobrir essa última, que é o que a gente quer, beleza? Então, vamos botar a mão na massa agora e fazer. Aqui, a fórmula de Taylor, velocidade igual a raiz de F, que é força, dividida pela densidade, sendo a densidade igual a m, que é a massa, 0,04, dividida por L, que é o 4 metros, tá bom? Essa divisão está aqui, vamos fazer ela na ponta do lápis também, porque você não vai ter calculadora para sempre, tá bom? 0,04 dividido para 4, como que fica? Fica 40. 40 por quê? Bom, eu vou adicionar 2 zeros aqui embaixo, ó, percebam. E por que eu vou adicionar 2 zeros? Eu adiciono um zero para... Eu adiciono um zero daqui, que é como se fosse andando 2 casas, eu vou adicionar esses 2 zeros aqui embaixo, ó. 0,0, tá bom? Eu andando uma casa, eu adicionei um zero, andando mais uma casa, andando mais uma casa, eu adiciono o outro zero, tá bom? Então imagina essa vírgula saindo daqui e vindo para cá. Quando ela vem para cá, eu tenho 0,4, então eu adiciono 0, aqui. Se eu andar mais uma vez, então esse zero vai aparecer aqui do lado, porque essa vírgula que estava aqui no meio vai ter andado para cá e ter ficado aqui. Então teria o valor igual a 4, tá bom? Teria 4 dividido para 4.
e 0,0 aqui embaixo. 4 dividido para 4 é 1. Não precisa desse zero aqui. Eu errei aqui na questão. Isso que eu estou achando estranho. Perdão, tá bom? Perdão. Não precisava ter escrito esse zero aqui, tá? O certo é só esse 4 e esse 4, tá bom? Porque aí, ó, eu ando uma vírgula, adiciono um zero e uma vírgula. E aí ele tá aqui no meio a vírgula, eu vou andar mais uma, vai ficar 4. Só 4. 4,0 é igual a 4, tá bom? Aqui, ó, 4,0 é igual a 4, tá bom? Esse 4 dividido para 4 vai dar 1. E esse zero aqui é justamente o zero de eu ter andado daqui para cá. Então, eu andei duas casas, daqui até aqui. Eu andei aqui duas casas também, ó, porque eu tenho um 0, e mais um 0, aqui. 0,0, que é o mesmo 0,0 que estava aqui antes. E aí ficaria 4 dividido para 4, que é igual a 1. Tá? Então, esse valor aqui está correto. O que está errado é só esse 40. Não era para ter um 40 aqui, era para ter só um 4. Tá bom? Perdão. Continuando. Na fórmula de Taylor, eu vou substituir a força. Força é igual a 36, tá bem aqui. 36 newtons, que é a tração do fio, tá aqui. E o comprimento do fio é de 4, tá aqui a massa, né? Que é a densidade, no caso, né? Que é o D. F dividido por D, que é a densidade, a gente acabou de calcular. A densidade é 0,010 ou 0,01 quilograma por metro. Então, tá aqui o valor da densidade, o valor de D, que é o que a fórmula pediu, tá bom? Aí eu preciso fazer essa divisão. E essa divisão faço na ponta do lápis também. 36 dividido para 0,010. Como que fica? Multiplico todo mundo por 100. Por quê? Para que esse número ande duas casas. Uma, duas. E aí ele vai ficar igual a 1. Tá aqui, tá bom? E aqui, ganhou duas casas. Então vai ficar dois zeros a mais. Fica 3.600 dividido para 1, que vai ser igual a 3.600, tá? Desse jeito, vamos ter que a velocidade vai ser igual à raiz de 3.600. Sabendo disso, a gente calcula e substitui o valor da velocidade aqui na primeira fórmula que a gente viu antes, que é essa fórmulazinha aqui do lambda. Lambda vai ser igual a esse valor da velocidade aqui, que a gente vai ter que calcular, dividido pela frequência, que a gente também já sabe que é 10 Hz, tá? Fazendo isso, vamos encontrar o valor do comprimento de onda. Então, tudo bem? Então, ignorem aqui só esse zero e o resto está tudo ok. Show? Sendo assim, próxima questão aqui. A distância entre o núcleo do átomo de hidrogênio e o seu elétron é facilmente inimaginável. Como proposta, vamos considerar a distância entre Santa Inês e a cidade de Tóquio, no Japão, que é de aproximadamente 16 mil quilômetros. Já anotei a informação, tá bom? Isso aqui eu tirei do Google Maps, então se resolvam com o Google lá. Sabendo que no átomo poderíamos percorrer 10.000 vezes esse trajeto, qual a distância em metros entre o núcleo e o elétron? Então, vamos tentar imaginar aqui uma situação bem hipotética. Qual seria o tamanho desse espaço vazio dentro do átomo, tá bom? Claro, aqui a gente está tratando de metros, de quilômetros, mas no caso do elétron e do próton, são medidas subatômicas. Então, a gente vai estar falando de nanômetros, angstroms, tá bom? São medidas muito pequenas. Mas qual seria a distância em proporção desse muito pequeno para o mundo real aqui, tá? Como que seria numericamente falando? Organizando, a gente tem o seguinte, ó. A informação, a distância aqui, Santa Inês, Tóquio, é 16 mil quilômetros. Então, beleza, anotei, 16 mil km. E a gente poderia fazer esse percurso 10.000 vezes, então 10.000 vezes. Anotei literalmente isso. E ele quer saber qual é a distância do núcleo para o elétron, tá? Tá aqui, interrogação, não sei. São valores muito altos, são números muito grandes. Toda vez que você tiver números muito grandes ou muito pequenos, como é o caso da distância elétron-próton aqui, nós temos que usar a notação científica, tá bom? Então, uma revisão aqui de notação científica e como aplicar isso. 16 mil km, a gente vai escrever como 16, 10 a 3 km, certo? Porque é 16 com 3 zeros aqui atrás. Então, é como se andasse 3 casas. 1, 2, 3. Esses 3 zeros estão aqui em cima. Eles viram esse expoente 3, que é vezes 10, 3 vezes, certo? É 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 10 vezes 100, 1000. Perfeito? 16 vezes 10 elevado a 3 km, quilômetro. Ou 1,6 vezes 10 elevado a 4 km. Por quê? Porque eu andei mais uma vírgula, certo? Imagina o número 16 mil aqui, tá? Quando eu tenho o número 16 mil, eu tenho 3 zeros. Então, eu ando um zero, um número 1, mais um zero, o número 2, mais um zero, o número 3,
mais um zero, a vírgula vai ficar aqui. Não vai ser mais um zero, ela vai pular esse número 6, vai ficar 1,6, e aqui precisa ganhar um número. Então, fica 10 a 4, tudo bem? 1,6 vezes 10 a 4. Ou ainda, 1,6 vezes 10 a 7 metros. Por quê? Porque num quilômetro tem 1.000 metros. E 1.000 vai ser 10 a 3, não é isso? Como a gente falou antes, 1.000 é 10 a 3, tá? É 16 vezes 1.000, 16.000, tá bom? Esse 10 a 3 significa justamente isso. Logo, o nosso 1,6 vezes 10 a 4 vai ganhar um 10 a 3, tá? Mantém a base 10 e soma os expoentes. Isso aqui é regra de matemática básica, tá bom? Então é importante vocês lembrarem e estarem exercitando sempre. Se eu vou somar, eu mantenho os expoentes, mantenho as bases, no caso a base 10, e somos expoentes. 4 mais 3, 7, tá bom? Daí, eu vou ter convertido esse valor, 16 mil quilômetros, em metros. Dá quanto em metros? Dá 16 milhões de metros, se eu não me engano, é isso? E aí, fica 1,6 vezes 10 a 6 a 7 metros, tá? Ou então, 16 vezes 10 a 6 metros, tá bom? Se eu descer aqui uma vírgula e deixar esse número maior, esse número de expoente teria que diminuir, tá bom? A mesma coisa eu vou fazer com 10.000. 10.000 em notação vão ser 10 a 4. Por quê? Porque é 1, 0, 2, 3, 4 casas que eu ando, 4 casas decimais, tá bom? Então tá aqui, 10 a 4. Sendo assim, e sabendo que um é 10.000 vezes maior que o outro, então eu só preciso pegar, né, essa distância aqui, núcleo elétron, ela é 10.000 vezes maior do que essa, porque a gente poderia percorrer 10.000 vezes esse trajeto. Então, eu tenho que somar esse 10 a 4 metros, tá bom? Somar com o 1,6 vezes 10 a 7 metros. Somar do jeito que a gente fez aqui antes, quando a gente foi converter, certo? Mantém a base 10, soma os expoentes, vê quanto que dá e coloca o expoente negativo, tá bom? Porque a gente está falando de uma medida muito pequena. Quando se tratar do elétron, da distância elétron-núcleo, o valor aqui não vai ser positivo, porque se for positivo, significa que é um número muito grande. Aqui são 16 mil, né? 10 elevado a 3, 16 mil. Mas se você coloca 10 elevado a menos 3, então é 1.000 mais milésimo, é para baixo, tá bom? Vai ser muito menor. E no caso, a distância elétron-próton vai ser um número muito grande, mas que vai representar uma medida muito pequena, tá bom? Vai ser aí na casa dos nanômetros, tá? Na casa dos angstroms, vai ser um número muito pequeno, beleza? Então, lembrem de fazer esse cálculo, mas a resposta vai ser 10 elevado a algum valor menos algum valor, tá bom? 10 elevado a menos alguma coisa, beleza? E é isso, super simples, super fácil. É só ter cuidado com as notações científicas, tá bom? A próxima questão, questão 5, a diferença entre o próton e o elétron vai além da sua carga, pois, se considerarmos apenas a ordem de grandeza, o próton possui uma massa 1.000 vezes maior que o elétron. Então, já deixa a informação salva aí. Sabendo que a massa do próton, é de aproximadamente 1 vezes 6 vezes 10 elevado a menos 27 quilos, qual a massa do elétron? Então, aqui. A diferença que se refere, no caso, é que uma é positiva e outra é negativa, tá bom? Em número, eles são iguais, mas o que a gente denomina pela carga deles é diferente. E aqui, informações de novo. Anotei as informações. A massa do próton está aqui, 1,6, 10 a menos 27 quilos. E 1.000 vezes maior, está aqui anotado 1.000 vezes maior. Vou escrever notação científica. Opa, o bônus. Essa daqui já está em notação científica, certo? E aí percebam que eu falei antes. É um número muito pequeno, né? Que eu falei na questão anterior. Menos 27 é um número muito pequeno. É um valor de quilo muito pequeno, certo? Entende? É uma massa minúscula, ínfima. Se não fosse sinal de negativo, seria 10 elevado a 27 positivo. E aí seria o contrário. Seria uma massa imensamente grande, tá? Sei lá, massas solares, talvez, aqui. Tá bom? Então seria muita massa, mas como é negativo, significa que é ao contrário, que é descendo, que é pequeno, que é minúsculo, tá bom? Aqui, beleza. O 1.000 em notação, 10 a 3. Assim como 10.000 é 10 a 4, então 1.000 em notação, 10 a 3. O que eu vou fazer? A mesma coisa da questão anterior, só que agora para calcular a massa. Eu vou pegar esse 10 a 3 e eu preciso somar ele ali com o nosso
10 a menos 27, tá? Qual que é a questão? Os sinais. Cuidado com o jogo de sinais. Qual que é a operação quando eu tenho expoentes desse jeito? Eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, vai ficar menos 27 mais 3. Quanto que dá isso? Tá? Beleza? Só fazer esse cálculo. Tome cuidado com mais uma coisa. Se a massa do próton é maior que a do elétron, então o meu resultado vai dar um número aqui elevado a menos 28, menos 29, menos 30, menos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40. Entendem? Vai dar um número de 28 para cima. Número em si, de 28 para cima, tá? Porque se desse menos 26, estaria se aproximando do zero. E toda vez que o número negativo se aproxima do zero, ele está aumentando, né? Ele está crescendo, no sentido de que ele representa uma grandeza maior, tá bom? Vocês já viram isso lá no comecinho, né? Menos 1, qual número é maior? O menos 1 ou o menos 9? O menos 1, porque o menos 1 está mais perto do zero. O menos 9 é menor que o menos 1, porque ele está mais distante do zero. Da mesma forma, o menos 40, aqui em cima, indicaria uma massa muito menor que a do próton, tá bom? Da mesma forma, um menos 20 indicaria uma massa muito maior que a do próton, perfeito? Então, estejam atentos a isso, é a questão do sinal negativo, e é sucesso, a questão está respondida. Só fazer essa operação, tá bom? Para finalizar, simples também, essas questões aí que a gente fez hoje, vamos falar mais uma sobre espectro agora. Observe a figura, beleza? Tá aqui a figura. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama, beleza? Percebam que a minha dica é o contrário, né? De quando você responde questões que são de humanas ou outras questões diversas no período de prova do Enem. A recomendação é você ler, pular o texto e ir direto para as alternativas e já ver alguma coisa que você consegue sacar do que se trata e tudo. Mas aqui, para esse caso de física em específico, eu recomendo muito que vocês façam isso passo a passo, para não se confundir, tá bom? Para não errar um número ou outro, errar uma besteirinha ou outra, tá? Então, se ele falou, observe a figura, vá lá, pare tudo e vá lá observar a figura, tá bom? Aqui, o comprimento de onda em nanômetros, ó, interessante. NM significa nanômetros, você precisa saber disso, tá bom? Das aulas anteriores, né, eu acho que eu comentei isso nas aulas de conceito, se não, estou comentando bastante agora também, para que fixe na cabeça de vocês. A luz visível está aqui, ela vem de 400 nanômetros até 700 nanômetros, perfeito, tudo bem. Pá, pá, pá. Pense em uma onda eletromagnética se propagando no vácuo com a velocidade da luz. Aqui a velocidade da luz é aproximadamente 3 elevado a 10, 3 vezes 10 elevado a menos 8, 10 elevado a 8 positivo, perdão, metros por segundo. Com uma frequência aproximadamente 0,42 vezes 10 elevado a 15, ó, positivo, hertz. Então, uma frequência muito alta, tá bom? Sendo assim, que cor está sendo emitida por esta onda? Ótima pergunta, tá? Vamos organizar as informações. Então, aqui as informações, certo? 3 vezes 10 elevado a 8, já está em notação científica. Isso aqui também já está em notação científica. Se eu não gostar do 0,42, eu posso escrever também 4,2. Eu movo essa vírgula aqui para o meio, 4,2. Se esse número aumentou, não é? Porque 0,42 é menor que 4,2. Então, se esse número aumentar, esse expoente tem que diminuir. Então, aqui dá 14, certo? Aqui ficaria 4,2 vezes 10 elevado a 14, tá? Ou, se eu quiser diminuir mais ainda, fica 0,042 vezes 10 elevado a 16, certo? Se esse número diminui, esse aqui aumenta. Se esse número aumenta, esse aqui diminui. Tudo bem? É sempre assim, é uma regra básica lá de notação científica, tá bom? Outra informação, nanômetro, né, gente? Porque aqui, ó, é dado em hertz. Hertz Hertz é do Sistema Internacional de Medidas, né? O SI. Então, ele vai respeitar a ordem de metros e segundos, assim como velocidade, é metros e segundos. Só que aqui, na nossa imagem, na nossa figura, a questão está em nanômetros. Então, eu preciso converter para nanômetros. Quanto que é essa conversão? É 10 elevado a menos 9, tá bom? Então, de metro para nanômetro é 10 elevado a menos 9. Ou seja, 1 metro é igual a 10 elevado a menos 9. Não, perdão. 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9 metros, tá bom? Ou seja, é uma metragem muito pequena, é extremamente ínfimo, tá? Muito pequeno.
Vou usar a equação fundamental da onda. Por que que eu vou usar? Porque eu tenho velocidade e frequência. Olha só, velocidade e frequência. E comprimento de onda. Opa, comprimento de onda é justamente aqui o que aparece na luz visível, certo? É a informação que a figura me deu. Foi de comprimento de onda. Então, das três, eu já tenho duas. Beleza. Fazendo essa divisão, eu vou encontrar um valor para o comprimento de onda. Eu vou dividir a velocidade, que está aqui, por 0,42, tarará. Beleza? Fazendo essa divisão, eu vou encontrar um valor para o comprimento de onda. Como que eu faço essa divisão? Olha só. Primeira dica. Quando eu tenho expoentes assim, essa dica é lá de notação científica, é do cálculo com expoentes, tá? O de cima, o expoente de cima, eu vou subtrair do expoente de baixo, tudo bem? Uma conta de menos, tá? A base continua igual. Então, 10 não vai ficar 10 menos 10 vai dar 0. Nem 10 dividido para 10 vai dar 1, tá? O 10 se repete porque ele é a base desse expoente. O 10 se repete, fica 8 menos 15. Quanto é 8 menos 15? Vou colocar lá, 10 elevado ao resultado que for 8 menos 15. Você vai colocar na resposta. 3 dividido para 0,42. Sim, é dividido mesmo. Aqui sim é dividido. Aqui não, tá bom? Aqui sim é dividido. 3 dividido para 0,42. Quanto que fica? Bom, mesma coisa de antes. Eu vou multiplicar por 100, né? Porque esse meu valor 3 é muito pequeno para dividir. Quer dizer, é maior do que o 0,42, mas 0,42 é bem difícil de calcular com ele. É bem chato de calcular com ele, certo? Então, eu multiplico por 100, porque fica mais fácil, tá? O 3 vai ganhar 2 zeros do 100, então vai ficar 300 dividido para o 0,42, vai ganhar duas casas, então 4,2, 42. A minha resposta vai ser 300 dividido para 42. Quanto que é isso? Então eu vou calcular 300 dividido para 42, vai me dar um valor, vezes 10, porque eu vou manter a base, vezes 10 elevado à resposta de quanto for 8 menos 15. Calcular quanto é. Isso vai me dar o comprimento de onda. Encontrando o valor do comprimento de onda lambda, é só encontrar a posição dele na imagem. Ele já vai estar convertido para nanômetros. Vai, deixa eu ver. Eu teria que fazer essa conversão? Ah, não teria porque ele já vai estar com expoente negativo, certo? Beleza. Então, como ele já vai estar com expoente negativo, ele já vai estar convertido para metros, já vai dar certinho. Aí eu vou poder olhar aqui nessa faixa do espectro e ver qual cor ele representa, certo? Qual número vai estar mais próximo do valor que eu vou encontrar aqui para o comprimento de onda, tá bom? E aí eu vou conseguir dizer qual cor essa onda está emitindo. Perfeito? Então, por hoje era isso. Qualquer dúvida, vocês têm meu WhatsApp, podem entrar em contato para tirar qualquer dúvida, qualquer questão que tenha ficado em aberto. Lembrem-se de pegar as resoluções que elas estão aqui, transcrever para o caderno as resoluções e concluir, né? Ir até o final para encontrar as respostas de todas elas, tá bom? É isso, nos vemos semana que vem com um assunto novo agora, tá bom? Tchau!